Olá! Esse é o nosso vídeo de devocional. Prepara a sua Bíblia, o seu caderno para fazermos esse estudo maravilhoso, né? Crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça de orar, né, na devocional. Não se esqueça de procurar um ambiente tranquilo para o seu estudo. O meu objetivo é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Dessa vez você não vai estar sozinho, você vai ter companhia para estudar, ok? Então eu te peço, curte esse vídeo, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Então, vamos para o estudo! Olá! Essa é a nossa segunda devocional no livro de Romanos. Hoje vamos ler Romanos 1, do 8 ao 15. Vamos à leitura. Primeiramente, dou graças a Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isso é, para que, em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós, outros, em Roma. Então, dando continuidade aqui, né, Paulo fez lá a introdução, cumprimentando os irmãos de Roma, se apresentando, né, quem ele era, e agora ele vem começando a falar, né, sobre as intenções de estar com esses irmãos, de conhecer esses irmãos pessoalmente, né. Então, esses versículos, eles tratam disso, né? Dessa vontade de estar com ele. No versículo 8, Paulo dá graças pela vida dos irmãos. Então, como foi dito, né? A igreja de Roma não é uma igreja que Paulo abriu. Não é uma igreja que Paulo convivia com os irmãos. Não é uma igreja que Paulo conhecia os irmãos pessoalmente. Mesmo assim, Paulo, ele está dando graças a Deus pela vida dos irmãos, né, e feliz pela fé, né, deles. E aí o verso 8 fala várias coisas importantes. Primeiro, ele fala sobre o Deus que ele serve, né, que ele serve no Espírito. Isso é importante, porque isso revela que o cristianismo não é uma religião de estereótipos, né? Não é uma religião para mostrar uma diferença exterior simplesmente. Ainda que a transformação que Deus faça na vida da gente, a gente tenha sim mudanças exteriores, mas é algo que vem de dentro para fora, inicia dentro de nós. E Paulo aqui servia no Espírito, né? Então, não basta você concordar com o evangelho, simplesmente. Você se envolve com ele faz parte de você, né? Você caminha junto, abraçada, agarrada a esse evangelho, né? Esse sirvo no Espírito nos mostra isso. E aí ele fala no evangelho do Filho desse Deus, né? Que ele serve no Espírito. E aí ele evoca o Filho de Deus, né? Que é testemunha dele como incessantemente ele menciona os irmãos de Roma, a quem ele escreve, nas suas orações, né? Então, assim, Paulo mais ou menos diz assim:
só Deus sabe, né? Minha testemunha de que o quanto eu tenho falado de vocês nas minhas orações, tenho orado por vocês. E isso mostra que Paulo tinha, né, uma vida de oração, porque ele orava incessantemente, né? E suplicava a Deus para que ele tivesse a oportunidade de visitar esses irmãos, né? Mas ele sabia que isso dependia da vontade de Deus, né? Para poder visitar os irmãos. Isso nos mostra, irmãos, que muitas vezes nós fazemos planos, e não é errado fazer planos, mas a gente precisa compreender que a vontade de Deus é quem deve ser feita. Ainda que o seu plano, o seu projeto tenha boa intenção, seja algo muito nobre e tudo, mesmo que seja algo simples, seja, né, você, sei lá, programar férias, alguma coisa assim, você precisa entender que a vontade de Deus, ela é soberana, né? Então Paulo sabia que ainda que ele orasse por isso, que ele se lembrasse dos irmãos, suplicasse a Deus essa oportunidade de conhecê-los, ele sabia que só pela vontade de Deus isso iria acontecer. E no caso nem aconteceu, né? Paulo não teve oportunidade de estar com os irmãos de Roma. Ele, quando esteve em Roma, esteve preso. Ele escreveu excelentes cartas que chegaram até nós hoje, né? Então, às vezes você planeja uma coisa, aquilo não dá certo, mas você precisa entender que quando a vontade de Deus é feita, ela vai muito além do que nós podemos imaginar. Então, se Paulo tivesse ido a Roma, a gente não sabe se ele realmente foi à Espanha, mas se tivesse ido à Espanha, enfim, ele nunca teria feito tanto preso, solto, como fez preso, né? Escrevendo as cartas hoje, que nos enriquece tanto a vida espiritual, né? E aí ele fala por que ele quer tanto estar com esses irmãos, né? Para repartir convosco o dom espiritual, para que sejais confirmados. Ele está querendo dividir com os irmãos, compartilhar aquilo que ele recebeu como dom, o dom de pregar o evangelho, de levar a verdade de Deus, né? E que os irmãos pudessem evidenciar, né, esse dom de Deus na vida dele. Mas é interessante que ele não fala isso de maneira soberba, porque ele continua assim, que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos. E isso é legal porque é Paulo falando, né? Nada mais, nada menos que Paulo. E ele está querendo dizer assim, eu vou aí levar o evangelho para vocês, né? Vocês vão ser confortados com esse evangelho que eu vou levar, mas eu sei que eu vou aprender com vocês também e que eu vou ser confortada, né, nessa fé mútua, né, nessa fé que nós compartilhamos, nessa fé que temos no mesmo Deus, né? Ele fala vossa e minha. Isso mostra a importância do coletivo, né? A importância de estar reunido com os nossos irmãos, o valor dessa comunhão e nos fortalecermos, né? Por quê? Porque há uma diversidade de dons ali, né? Na qual nós vamos nos confortando uns aos outros, abençoando uns aos outros, instruindo, corrigindo, né? E isso é uma bênção. Então, Paulo nos mostra aí nesse versículo 12 que essa fé mútua, que esse estar junto, que esse compartilhar, né, esses dons que ele está indo, né, demonstrar para os irmãos e sabe que vai receber também da parte dos irmãos, que assim, a gente sempre vai aprender com alguém, né, da nossa congregação, que faz parte, né, do corpo de Cristo de uma maneira geral. Então assim, não há ninguém que não saiba nada que eu possa compartilhar e te abençoar, né? Então que a gente seja humilde, porque às vezes a gente está muitos anos na igreja, chega uma pessoa mais nova e às vezes quer compartilhar algo com a gente e a gente desfaz disso por achar que a nossa experiência, o tempo que a gente está na igreja nos torna elevado o suficiente para não aprender com ninguém. E isso não é verdade. Paulo nos mostra isso aqui. Prosseguindo no verso 13, ele enfatiza para os irmãos que ele está tentando, né? Que já faz tempo aí
teve muitas vezes que ele tentou ir, ele não conseguiu, ele foi impedido por coisas que aconteceram, né? Mas ele sabe que quando ele for, o objetivo é obter fruto dessa visita, né? Como ele tem tido fruto onde ele tem pregado o evangelho, né? Isso é muito importante, irmãos, porque tudo que a gente faz no reino de Deus, a gente precisa visar os frutos disso, né? Os frutos são importantíssimos na obra de Deus. E a gente precisa sempre almejar, dentro do reino de Deus, frutificar, né? Não dá para você fazer planos e planos e planos onde o reino de Deus não é incluído, onde os frutos para este reino não existem, porque isso é uma vida vazia, né? E Paulo aqui nos mostra que ele quer ir lá para trabalhar, para dar frutos, né? Para abençoar, ser abençoado pelos irmãos também, de acordo com o que ele relatou no verso 12. E aí, no verso 14, ele vai dizer que por que ele quer tanto estar com os irmãos, né? Levar o evangelho, ser abençoado também pela fé mútua ali, por estar com os irmãos. Por quê? Porque ele se sente devedor. E aqui, quando ele fala de devedor, a gregos e a bárbaros. Os gregos é a civilização que simbolizava ali toda a inteligência, né? Todo o desenvolvimento intelectual. E os bárbaros seriam os ignorantes, aqueles que não têm intelectualidade, os não helenizados. Então, ele quer dizer assim, tanto aí ele até explica mais depois, né? Tanto a sábios, né? Quanto a ignorantes. Então, ele deve a todos. A todo tipo de pessoa ele se sente devedor. Por quê? Porque Paulo, quando encontrou com Cristo, quando descobriu o evangelho, né, quando Deus o chamou, ele viu assim, eu vivia uma vida de fome, de miséria, de engano. E assim, eu preciso contar para as pessoas, porque como é que eu posso saber onde tem pão, ver tanta gente faminta e não compartilhar isso com eles? Então, Paulo, ele se sente devedor nesse sentido, com essa necessidade de partilhar o evangelho, né? Então, ele queria estar ali com os irmãos da igreja de Roma e ser enviado à Espanha para levar o evangelho a lugares que não chegaram, né? Por esse sentimento de devedor. E nós também somos devedores, né? De todos, né? Então nós precisamos sentir essa inquietação no nosso coração de compartilhar o evangelho com quem ainda não sabe que é uma boa notícia, não sabe que há esperança, não sabe que existe uma notícia muito boa, uma forma de viver diferente, transformado, muito além de nós, que não vem de nós, que não é cobrado, é um presente maravilhoso. Então a gente tem que se sentir devedor como Paulo sentia. E ele termina aqui, né, esses versículos dizendo que ele está pronto, ele está disponível, ele está com o coração voltado para essa disponibilidade de ir e levar o evangelho em Roma. E nós devemos também estar disponíveis para Deus nos usar, disponível para amar, sabe, pessoas que a gente não conhece, amar nações que precisam do evangelho, né? Missões é muito importante por isso, irmãos, porque nós precisamos orar por aqueles que não conhecem o evangelho, precisamos investir naqueles que vão ao campo para levar o evangelho, né? E se você tem um chamado para fazer missões, você também, né, deve seguir, né, esse chamado de Deus. O fato é que nós precisamos a cada dia entender a importância de estar junto com os irmãos, de abençoá-los com os nossos dons, né? Entender que todos podem nos abençoar com seus dons também, né? Que é uma fé mútua que nos conforta. Então, estar perto